Eu vou explicar aqui agora para você, bem rapidinho, como é que funciona um fundo de investimento de startups. Então, todo mundo quer receber investimento, né? Todo mundo quer receber aquela rodada de investimento e conseguir tocar a startup. Para muita gente vai estourar a garrafa de champanhe e tal. Enfim, eu não vou analisar se isso é bom, se isso é ruim. Eu só vou dizer aqui como funciona um fundo de investimento para você. Bom, o que acontece é que o fundo de investimento, imagine ele como sendo uma caixa cheia de dinheiro dentro. Quem coloca o dinheiro dentro são os LPs, que são os Limited Partners, ou seja, são os investidores do fundo. Eles colocam o dinheiro deles e eles compram cotas naquele fundo de investimento. O que acontece é que vão ter também os GPs, que são os General Partners, são eles que gerenciam aquele fundo de investimento. Então, o que acontece? Vamos dizer que um certo fundo de investimento levantou 100 milhões de reais de investimento. Então eles pegaram com vários investidores diferentes, pegou 10 milhões aqui com uns, 25 milhões com outro, 25 milhões com outro, 10 com outro, 15 com outro, por aí vai, até fechar aquele fundo de 100 milhões. Então o que acontece é que o fundo vai ter um tempo de atuação e uma tese de investimento. Aqueles caras que são os General Partners, eles que vão ser os gestores do fundo. Então eles vão pegar esse dinheiro que está lá com eles e vão investir nas startups. E o que acontece é o seguinte, vai ter também uma coisa chamada taxa de administração. Normalmente 2% vai ser retirado do fundo para gerenciar isso, ou seja, para que seja salário para funcionários, que possa pagar a viagem para as pessoas poderem visitarem novas startups, irem para eventos, prospectarem, fazerem trabalhos burocráticos. Então existe uma coisa chamada taxa de administração que os gestores do fundo cobram do fundo para eles poderem operacionalizar, para eles poderem administrar aquele fundo de investimento. E aí como é que funciona? Aquele fundo, os GPs, eles vão pegar aquele dinheiro, vão investir nas startups, vão colocar 1 milhão de reais aqui, 2 milhões de reais ali, por aí vai, dependendo, lógico, do tamanho do fundo, dependendo de como é a tese deles. E aí no final das contas, o que vai acontecer é que eles vão investir todo o dinheiro. Quando eles investem todo o dinheiro, agora aquelas empresas ali vão começar a dar resultado, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado, algumas vão morrer, algumas vão crescer muito e eles vão fazer depois uma fase chamada de fase de desinvestimento. Então tem a fase de investimento e tem a fase de desinvestimento. Normalmente um fundo pode demorar até 10 anos. E aí, dependendo de como é estruturado o fundo, os primeiros 5 anos vão ser de investimento, os próximos 5 anos vão ser de fase de desinvestimento. Então, durante o desinvestimento, eles vão vender as empresas que eles compraram partes daquelas startups. Ou seja, eles normalmente utilizam formas de mútuos conversíveis, ou pode ser debênture conversível, dependendo do formato da empresa, mas não vem muito ao caso aqui agora na nossa explicação. E o que acontece é que, na fase de desinvestimento, eles vão vender as empresas. E o que acontece é que, daqueles 100 milhões de reais que estavam no fundo originalmente, depois que eles investiram tudo e que eles venderam tudo, eles vão ter de novo dentro da caixinha uma certa quantidade de dinheiro, que pode ser maior do que os 100 milhões, pode ser igual aos 100 milhões e pode ser menor do que os 100 milhões. Então, se for menor do que os 100 milhões, obviamente aquele fundo ele deu prejuízo, ele não deu certo. E tudo bem, porque aquilo ali é um capital de risco. Quem investe no fundo de investimento de startup sabe que está investindo em risco e pode dar errado, pode não voltar nada. Se empatar também, ninguém saiu ganhando. Agora, se der lucro, ou seja, se aquele fundo ali retornar várias vezes o quanto eles investiram em cada uma das startups, como é que funciona para quem gerenciou o fundo e para os investidores? O dinheiro que foi aportado, inicialmente, no caso os 100 milhões, eles voltam para os investidores e o que for lucro, o que veio a mais, vai ser dividido percentualmente, uma parte para os investidores, que vai ser o ganho sobre o capital deles, e uma parte para os gestores do fundo. Normalmente, depende do fundo também, pode ser 20% para os gestores do fundo e 80% para os investidores. Então, de uma forma bem simplesinha, é assim que funciona um fundo de investimento. Beleza? É isso aí, a gente se vê no episódio de amanhã. Um abraço, bota pra quebrar. Se você gostou desse episódio aqui, curte o canal do YouTube, curte esse vídeo. Se você tá pelo Face, curte também, deixa um comentário. E se você tá pelo podcast Startups de Alto Impacto, se liga que todo dia às 7h30 da manhã tem um episódio novo saindo, são 2 por dia.
deixa o teu review lá no podcast Startup de Alto Impacto no iTunes também, beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!